Boa tarde a todos. Com muita alegria, estamos novamente participando do Fórum ADCE para a Sustentabilidade. Quero, de forma bastante rápida, saudar o doutor Antônio D'Amico e o Juarez Pereira, coordenadores deste evento, os nossos palestrantes aqui, o pastor Valério Schaper e o bispo Dom Roberto Paz, para debatermos a sociedade sustentável, a sociedade que acreditamos a partir de uma visão ecumênica. Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, alguns questionamentos, algumas reflexões, algumas indagações a respeito do tema, até para ver de que maneira nós podemos conceber esse tipo de sociedade. Temos aqui no fórum reunidos academia, empresários, autoridades ligadas ao poder público e as igrejas, visando com isso, quem sabe, descobrir, apontar como poderia ser ou como nós poderíamos pensar uma sociedade sustentável em todos os seus aspectos. Quais seriam os seus valores? Será que esses valores se modificaram ou devem ser modificados? De que modo nós podemos inspirar essa transformação, se entendermos que ela deva ser modificada ou transformada? Nos parece que o fio condutor desta nova sociedade passa pelo permanente diálogo e também respeito ao próximo. Não vemos de outra forma para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e, sobretudo, igualitária, sem esses dois componentes tão importantes de reconhecer no outro como ele é e respeitá-lo assim como ele se apresenta. No momento em que nós vivemos uma sociedade que tem mostrado as suas diferenças a todo instante, com várias manifestações coletivas e que, de certo modo, impressionam, cabe sim uma profunda reflexão sobre a sociedade que acreditamos. Como vamos conviver nesta sociedade? Quer seja a partir de uma visão individual ou de uma visão coletiva. Bom, com o propósito, então, de debatermos este tema, estão conosco o pastor Valério Schaper, que vai nos trazer uma visão luterana, e o bispo Dom Roberto Paz, uma visão católica. Passo de imediato à apresentação do pastor Valério Schaper. O pastor é doutor em Teologia Sistemática pelo programa de pós-graduação da Faculdade EST e vem atuando como professor desde 1999, onde tem lecionado Dogmática e Ética na graduação e na pós-graduação Teologia Contemporânea na América Latina. É membro da equipe do Instituto Sustentabilidade. Dedica-se a um projeto de pesquisa na área da ética que versa sobre a tolerância e os direitos humanos. É membro do grupo assessor da presidência da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil para assuntos de teologia e confessionalidade. É membro da Comissão Teológica do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e também da Comissão Teológica Bilateral Católico-Romana Evangélico-Luterana. Pois bem, pastor Valério, agradecendo a sua presença, o senhor está com a palavra. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço inicialmente, na pessoa do senhor Antônio D'Amico e do senhor Tito Goron, o honroso convite para tomar parte no terceiro FAS
compondo esse painel ao lado do Dom Roberto Paz e do professor José Carlos de Souza. Enobrece-me muito essas presenças, posto que se concretize esse encontro em perspectiva ecumênica. Isso me alegra muito. Sem mais delongas, eu inicio. Eu trouxe uma série de slides, onde tento também apresentar algumas das ideias que quero compartilhar. Apresento as minhas reflexões e depois, no diálogo, nós podemos tentar buscar mais aproximação entre essas ideias. Inicialmente, eu gostaria de registrar a minha concordância com a compreensão de sustentabilidade esposada justamente pelo FAS. Exatamente quando busca transcender o viés ambientalista da sustentabilidade, buscando visões mais amplas e essenciais, e também ensaiando respostas que tocam os eixos do valor e da cultura, justamente para engendrar possíveis ações transformadoras. Essa perspectiva me parece bastante razoável e compartilho dessa visão. Justamente essa busca de afastar de um viés exclusivamente ambientalista. Acho que poderíamos passar para o primeiro slide. Acho que não tem como avançar. Bom. Tá bem. Tá aqui. Quer fazer direto? Acho que talvez faço aqui para... Então, esse é o primeiro slide que compartilhei, então. Então, de saída, manifesto essa minha aproximação com essa perspectiva. Eu acho que visões mais amplas, visões essenciais, no sentido de radicalidade, o esforço que a gente faz para ir às raízes, isso me parece essencial, fundamental. E acho que isso é decisivo para que se possa superar justamente as tendências de reduzir a sustentabilidade a critérios disciplinares ou técnicos, que, ao meu ver, justamente tentam represar e inviabilizar leituras mais sistêmicas dos problemas ou da própria questão da sustentabilidade. Então, nesse sentido, acho que essa busca desse fórum é vital e consigo me sentir bastante confortável com essa busca, porque também entendo que compartilho dela. Digo também que é notável, mas não é necessariamente uma surpresa, que uma associação de dirigentes cristãos de empresas defenda e promova a busca de uma visão ampla e essencial de sustentabilidade. É notável, mas não chega a ser exatamente uma surpresa, por conta exatamente do que vamos falar aqui, mostrar as raízes que isso tem dentro da tradição cristã. Indo adiante, então, o que eu chamei de sustentabilidade 2, eu queria falar um pouco mais dessas tendências que eu chamei de tendências reducionistas. Acho que há uma tendência, ou tendências, de reduzir a compreensão de sustentabilidade, justamente na medida que se tenta associá-la com algumas disciplinas, com certa exclusividade, ou a biologia, ou a economia, ou a sociologia, ou então a determinadas técnicas específicas, como alguns esforços para redução de emissão de gases que provocam efeito estufa, ou então todas as pesquisas com relação a sementes modificadas. Todas essas tendências me parecem reducionistas na medida que tentam vincular a sustentabilidade a um aspecto muito específico e muito particular. Não que eu não ache que tenha nenhum valor nessas buscas, acho sim, há um valor intrínseco inegável nessas contribuições, mas essas tendências, ao meu ver, acabam desvinculando ou resistindo a qualquer forma de vinculação da sustentabilidade com as questões éticas de fundo, que aparece naquela definição que o próprio FAS esposa. Essas tendências, ao meu ver, negam na sustentabilidade o que lhe é essencial, que ela lida com a criação de valor e é, portanto, inseparável de uma abordagem ética. Se vocês me permitem aqui uma citação relativamente longa, de um professor ligado ao Instituto Fonte, ele diz: essencialmente, sustentabilidade pode ser entendida como uma capacidade de se autorrenovar. Renovar a qualidade, a motivação, a direção, a viabilidade, a capacidade, a legitimidade e a governança da organização. Renovar num sentido amplo, não no sentido restrito de substituir. Renovar no sentido de trazer algo novo, recriar. E esse ponto me parece exatamente interessante.
Poderíamos dizer, em outros termos, que podemos afirmar que sustentabilidade lida exatamente com a criação de algo novo. Isto é, introduz no nosso quadro de referências aspectos que ignorávamos ou que evitávamos. Teríamos a possibilidade de avançar muito sobre o que nós ignoramos ou o que nós evitamos em relação a esse aprofundamento da questão da sustentabilidade. Mas isso nos levaria muito longe. Trata-se aqui, ao meu ver, de criatividade como atividade humana que traz para o mundo o que ainda não existia. Se atentarmos na definição de ética que Eduardo Janete da Fonseca coloca em circulação, fica evidente a proximidade de ambas. E eu cito, então, o Eduardo Janete da Fonseca, ele diz: a ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é. Ética, então, é processo humano, criativo, reflexivo, de criação de valores. Com o tema da sustentabilidade, entendo que estamos no coração mesmo da ética, ou seja, a criação de valores. Indo, então, pouco mais adiante nessa perspectiva aqui, falando, então, de sustentabilidade de uma perspectiva agora teológica. Sustentabilidade, assim eu interpreto, gira ou orbita em torno de algo que é um valor de fundo, ao meu ver, essencial e amplo, como diz a definição do próprio fórum, que eu defino como reverência pela vida. A expressão não é minha. Essa expressão foi cunhada pelo teólogo luterano Albert Schweitzer, numa obra de 1923. Veja que é uma obra bastante... estamos ainda nos albores do século XX, né? Albores do século XX. Albert Schweitzer escrevia, então, e eu cito aqui diretamente: reverência pela vida, ou veneratio vitae, é o resultado mais imediato e também mais profundo do meu desejo de viver, do ser humano. Em consequência disso, valorizo a minha vida, tanto quanto o desejo de viver de qualquer outro ser que eu encontrar em torno de mim. Em consequência disso, eu não cesso de agir. Em consequência disso, crio valores. A ética brota da mesma raiz da afirmação do mundo e da vida, já que também ela não é outra coisa que a reverência pela vida. Vocês percebem que vou definindo a ética e cada vez descendo um nível de definição. O sentimento de veneratio vitae encerra em si uma visão elementar de responsabilidade, de que precisamos nos encharcar. E é este mesmo sentimento que é capaz de inspirar-nos, capacitar-nos para a criação de uma consciência de direito ou de direitos. Aqui também caberia uma longa reflexão, mas vamos obviar e seguir adiante. A questão central, então, como entendo aqui, é como podemos ir desta compreensão essencial de sustentabilidade, como veneratio vitae, rumo a processos que inspiram a criação de uma cultura transformadora. E assim entendo que estou indo ao encontro do tema proposto para esse painel. A essa altura, eu imagino que vocês também já tenham acompanhado a reflexão, fica evidente que sustentabilidade arrasta consigo uma pressuposição básica: intergeneracionalidade, interdependência, intersubjetividade, mas eu vou me fixar na intergeneracionalidade, né? A questão entre gerações. Toda a caminhada da sustentabilidade supõe implicitamente um diálogo entre gerações, a nossa e a próxima. Obviamente, mais do que entregar como herança um planeta, sociedade e organizações sustentáveis, a questão é como transmitir o essencial da sustentabilidade, justamente a veneratio vitae. Esse, então, Albert Schweitzer. Né? Indo, então, mais um passo. Esse nexo, né, esse vínculo entre o agora desta geração, que percebe e procura compreender o sentido da sustentabilidade, e o depois das gerações que nos sucederão, repousa sobre uma palavra. E aqui quero trazer uma contribuição. Essa palavra é compromisso. E aqui quero trazer agora alguns comentários mais de fundo etimológicos sobre essa palavra, para ver se nos ajuda a aprofundar um pouco mais a reflexão. Nem sempre eu acho que a etimologia das palavras ajuda a ampliar a nossa compreensão, mas acredito que nesse caso aqui pode lançar alguma luz. A palavra compromisso vem do latim compromito. O radical no início, cum, significa em companhia de, juntamente com a ajuda de. Promito,
a parte do verbo, então, podemos separar mais uma vez a preposição pro. Tem o sentido de diante de, defronte de, em presença de. E mito, a parte exatamente verbal, mandar, enviar, lançar, arremessar. Assim, o verbo promito tem o sentido de enviar para diante, por diante, propor. E daí vem o particípio de mito ou promito, que é promissus, e daí vem a nossa palavra promessa, no latim é promissio, que exatamente é enviado para diante, mandado para diante. Então, do verbo vem o substantivo conhecido por nós, que é a promessa. O substantivo derivado, então, desse verbo, que é a promessa, e eu resumo, então, um pouco essa reflexão dizendo, compromito ou compromisso significa colocar ou enviar algo para diante na companhia de alguém, ou com a ajuda de alguém. Nesse sentido, todo compromisso inclui também uma promessa, isto é, algo que enviamos para diante ou colocamos diante de nós. E a ideia de que não há compromisso que não seja, ao mesmo tempo, uma atividade social, uma vez que só é possível fazer isso na companhia de outras pessoas, a preposição cum. O verbo promito significa, então, primariamente, pôr na frente, enviar na frente. E aqui trago um detalhe, desse sentido primário, derivava a ideia de prolongar ou deixar crescer para diante. E na linguagem dos álgores, os sacerdotes das tradições religiosas romanas, o verbo tinha o sentido de colocar diante dos olhos, fazer predições, fazer previsões. Na linguagem comum, o verbo, então, acabou acumulando esses sentidos, chegando a significar prometer, comprometer-se e até mesmo predizer, no sentido de que uma coisa comprometida é também uma certa previsão, no sentido de que se mantém esse compromisso. A palavra compromisso reforça essa ideia, indicando que só há compromisso na relação em companhia de, junto com a ajuda de. Mais do que isso, a palavra compromisso indica que não se trata apenas de obrigação, peso, mas principalmente de promessa. Isto é, algo que projetamos, algo que colocamos para diante, arremessamos para diante, para o futuro, colocamos então diante de nós. Fechando então um pouco essa reflexão, e sintetizando, com o termo compromisso expressamos que na companhia de outros, colocamos diante de nós, dos nossos olhos, aquilo que une, vincula, ata, e não se trata de mera conexão, como aquelas que a gente faz pela internet, muito mais do que isso, recuperando então o sentido religioso que acenei da palavra aqui, no uso que tinha, então, nas artes divinatórias da tradição religiosa romana, por supor sempre uma promessa, compromisso encerra uma ideia de futuro. Ou seja, estamos também desenhando o futuro, naquele sentido que eu dizia, que, de certa forma, também estamos prevendo. Não é uma ideia vaga, mas uma ideia que nós, em cooperação, nos propomos como meta, ou seja, como futuro. Essa é a sociedade que sonhamos. Vinculados dessa forma, nós e as próximas gerações somos vinculados por aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos e que vai adiante de nós, sendo também o que nos guia e, ao mesmo tempo, o que nos atrai como aquilo que pretendemos realizar. Com o tema da promício, estamos também no cerne da teologia de Martim Lutero. Aí aparece, então, Martim Lutero. Destaquei somente uma frasezinha. Tudo mais, entende ele, na relação entre Deus e ser humano, vive da promessa que tudo sustenta e conduz de um ponto a outro da história. É para o aprofundamento e ampliação dessa promessa que somos chamados, desafiados, desafiadas, a colaborar mediante o compromisso. Em resumo, a sustentabilidade, cujo valor de fundo é a reverência pela vida, é compromisso e promessa. É aquilo que nos une, e é também aquilo que nos guia, e é também aquilo que nos atrai, desde esse momento até o momento para onde nos caminhamos. Com isso, então, faço o último passo, fazendo aqui agora talvez a parte mais provocativa da minha reflexão, que é aproximando isso do tema da política, Justamente na área da política, onde talvez o tema das promessas mais falha, mas talvez por isso mesmo mereça a reflexão. Eu busquei aqui o auxílio de uma pensadora da tradição judaica, da tradição judaica, Hannah Arendt,
para desdobrar, então, o tema da sustentabilidade na política. A Hannah Arendt diz, então, que a política traz em si uma promessa. Eu achei essa proximidade muito interessante, já que eu falava de promessa, ela diz, a política traz em si uma promessa. Cabe acentuar aqui justamente essa maneira de entender a política como espaço de promessa. Não se trata de uma promessa transcendental, não é uma promessa religiosa, como a que falávamos no ponto anterior, mas da promessa como meio de realização das possibilidades da liberdade. A política está entre nós como uma promessa em cumprimento, contínuo e renovado, mas também diante de nós. Isso dá a exata dimensão do que significa a perda da promessa no âmbito da política, que seria justamente aquilo que nós podemos dizer, o elemento sagrado da política se perde nas nossas práticas, sobretudo no nosso meio, né? Com as falas dela, a gente percebe bem claramente o tamanho dessa perda. Nesse sentido, a promessa da política efetiva-se entre nós, enquanto a política é evento, no qual a pluralidade dos seres humanos engendra ações que inauguram o novo. E aqui voltamos a nos encontrar com a sustentabilidade como a criação do novo, de novos valores. Isto é, algo que possa ser colocado adiante, que possa crescer, ainda que fragilmente, para adiante, para o futuro. A instável visibilidade ou previsibilidade do novo, gerado por cada ação humana, só encontra redenção porque somos capazes de fazer e cumprir promessas. E aqui, então, vem o elemento interessante, e novamente aparece, digamos, como a nossa política na história, mais ou menos como a história do rei com a roupa nova, né, que estava nu, né? Fica claro, então, o que se perde com a política. Nisso reside a possibilidade da sustentabilidade, e estender-se dessa geração para as próximas, como política. Arendt lembra ainda que a capacidade humana de comprometimento pode, pela possibilidade da promessa, criar ilhas de segurança no oceano de incerteza do futuro. O fio do comprometimento coloca a ação no horizonte da promessa. E porque podemos prometer, podemos então também esperar. E nós exatamente no limiar da esperança. Já que quando falamos de uma nova sociedade, é disso que se trata. Muito obrigado pela atenção, então. Cumprimentamos e agradecemos a palestra do pastor Valério Chappell.